Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 13. Vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Há um depoimento que considero muito significativo. Próximo do fim da vida, Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, mesmo tendo consciência de suas contribuições, eu friso isso porque alguns personagens passam pela história sem jamais serem reconhecidos em vida. E somente a posteridade vai ter uma noção do seu valor, da sua importância, de suas contribuições. Isaac Newton ele já tinha consciência de algumas de suas muitas contribuições. Mas voltemos ao que ele vai dizer. Ele se confessa extasiado diante da magnitude da criação. Isso o conduzia a localizar o seu trabalho de forma relacional. Por isso, a clareza quanto à sua pequenez. Ele disse então: não sei o que posso parecer ao mundo, mas para mim eu pareço ter sido apenas como um garoto brincando à beira-mar e me desviando de vez em quando, encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece misterioso diante de mim. Belíssimo, né? Ele precisava ter um conhecimento maior mesmo para perceber o quão pouco ele conhecia. E diante de Deus, então, ele não passava de uma criança brincando na areia com uma pedra ou com uma concha, se admirando dessas partículas da criação que ali estão jogadas ou trazidas pela onda até a praia. O texto que nós lemos, meus irmãos, Paulo fala que ele pregou o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele pregou pela primeira vez aos Gálatas por causa disso. O livro de Atos não nos diz que enfermidade seria esta, mas ele fala sobre os olhos na sequência, ele fala sobre algo que geraria talvez algum espanto ou tentação, ele fala no verso 14. Não sabemos o que seja, talvez fosse alguma questão oftalmológica, mas não importa isso agora aqui. Mas o que me chama a atenção é que ele pregou o evangelho entre os Gálatas por causa de uma enfermidade física. Meus irmãos, eu citei Isaac Newton por causa da questão do tempo, da história, das circunstâncias. Como nós não temos o conhecimento disso? Eu me pego de quando em quando fazendo sínteses da vida, de momentos, fases, e a gente olha, avalia, mas sempre de uma forma muito precária, mesmo os fatos já terem se consumado, ainda que não totalmente, porque nós não temos a dimensão completa disso, mas já vivenciamos os fatos, já podemos analisar algumas de suas consequências, e mesmo assim, a nossa visão é muito limitada. Mas o nosso conforto, o nosso estímulo é que nós temos um Deus que governa todas as coisas, um Deus que nos dirige, que cuida da sua igreja, cuida de nós, e que ele nos dirige até mesmo por meio daquilo que nos parece negativo. E, de fato, é negativo. A enfermidade não é boa em si. Eu não vou transformar a enfermidade boa porque, por meio dela, eu tive oportunidade de realizar uma obra. Na realidade, a enfermidade é ruim, ela é ruim, mas Deus, na sua soberania, conduz esse fato negativo para algo
melhor para realizar o seu propósito. Como diz o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, ou aprendesse os teus caminhos. É o que José fala aos seus irmãos: olha, vocês tentaram mal, mas Deus transformou em bem. Mas o que isso serve para nós? É de entender que nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, passamos por enfermidades, e nada disso é bom em si. Mas nós temos um Deus que controla, dirige todas as coisas e se vale disso muitas vezes, conforme o caso, para nos disciplinar, para nos educar, para nos fortalecer. E assim nós vamos crescendo dentro de uma vivência e de uma compreensão maior dos propósitos de Deus e, ao mesmo tempo, vamos realizando a obra que nos compete fazer. Então, não há acasos para nós. Deus se vale de uma enfermidade, posto que a minha enfermidade na carne, não, desculpe, verso 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E agora no verso 14, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Imagine agora você ter algo, uma enfermidade, que pode gerar repugnância no outro. E você superar isso e fazer o que tem que ser feito. Imagino também irmãos da galáxia que aprenderam com isso, a olharem algo que talvez os contorcesse, talvez eles se apiedassem ou fizessem cara feia, mas eles se superaram pela graça e procuraram ver naquele homem, a despeito de algo que pudesse ser aos olhos repugnante, ver naquele homem um anjo de Deus, né? Um anjo do Senhor. Então percebam quanto aprendizado houve nisto. Para Paulo e para estes irmãos, isso ficou registrado para nós também. Deus vai nos ensinando através da história. Ele dirige, tem um controle de todas as coisas. E a enfermidade, que não é boa em si, ela se transforma dentro da direção de Deus em um instrumento de bênção. E aqui nós temos este caso concreto. Que Deus nos dê clareza e fortaleça a nossa fé em meio a tantas tribulações, dificuldades e mesmo nos momentos de alegria. Que nós sejamos conduzidos a refletir sobre a bondade, cuidado e a direção de Deus em nossa vida. Amém.